Então, pessoal, falando agora sobre os blocos econômicos, blocos econômicos basicamente foi criado com uma intenção de ajudar os países a ter transações econômicas, né? Essas transações econômicas são basicamente são em tempos, né, de globalização, os países acabam utilizando muito trocas comerciais entre esses países, basicamente dos blocos, que pertencem aos blocos. Né? Tem alguns tipos de melhoria, outros também nem tanto, mas todo país, no caso que assina, né, que vai adotar, vai ingressar num bloco econômico, ele tem alguns ganhos e algumas perdas. Então aí, blocos econômicos. O fator que contribuiu para o aumento do comércio internacional são os blocos supranacionais. Em 2001 existia 32 blocos supranacionais que movimentaram cerca de 4,7 trilhões de dólares na economia global. Né? Então vamos explicar agora os mais importantes blocos econômicos. Né? Um dos mais importantes e mais famosos, né, é a União Europeia, né, que são os países que pertencem basicamente à Europa. Tá ok? Então ele derivou do antigo mercado comum europeu, o MCE, né, foi criado em 91 pelo Tratado de Maastricht e implementada também, né, a partir de 93 e reuniu 27 membros até então. Eles utilizam também o euro como moeda local. Alguns países, né, não adotaram o euro, né, até então, no caso. É, Até então, vamos falar que a Inglaterra ainda pertencia a esse bloco, tá ok? Então, a Suécia e a Inglaterra eram um dos países que não adotaram, no caso, o euro como moeda local. Justamente porque eles tinham, no caso, uma moeda, por exemplo, a Inglaterra, que é a libra esterlina, que eles tinham muito apego a essa moeda e eles não queriam, no caso, adotar o euro. Eles participavam do bloco, mas não adotaram o euro. Okay? Tende a se tornar um complexo, né, projeto de integração regional, englobando vários níveis de integração. Né? São 4 níveis de integração nesse bloco. O primeiro deles são a zona de livre comércio, ou seja, tem a finalidade de reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. O objetivo da área de livre comércio é estimular o comércio entre os países participantes. Ou seja, aí eles, no caso, não cobravam nenhum tipo de taxa, né, alfandegária para esses países. Vamos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente faz muita compra, no caso, em sites internacionais. Todo produto que chega aqui de outro país, que não seja do Mercosul, né, ele acaba tendo que pagar um tipo de taxa, né, essa taxa alfandegária de importação. Até porque todos os produtos, né, que vêm de fora, pode até por ser um pouco mais barato, então eles fazem esse tipo de para tentar proteger a economia nacional. Então você acaba tendo que pagar uma taxa, né, de importação. Então, os países de zona de livre comércio eles não precisam pagar esse tipo de taxa. Né? Eles recebem pelo preço mesmo equivalente comprando um site nacional, vamos dizer assim, que não tem essa taxa. União aduaneira é uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum, a TEC, né? Ademais de outras medidas que conformem uma política comercial externa comum. Que então esses países eles têm as tarifas externas, né, equivalentes, comuns. Que e mercado comum é um acordo pelo qual todos os membros adotam uma mesma tarifa aplicável ao mercado exterior. Entre eles, incentivar o livre comércio de bens e serviços, além da livre circulação de pessoas e capital entre as fronteiras. Ou seja, você tem livre circulação, então todos os europeus, né, que fazem parte da União Europeia, eles podem trafegar, né, de um país a outro sem nenhum tipo de visto,
pedir uma permissão para adentrar os países, né? Como também vou fazer uma analogia sempre um pouco ao Mercosul. Porque no Mercosul também você não precisa pedir permissão para ir para a Argentina, né? Nem para o Paraguai. Então você pode adentrar esses países sem precisar de uma autorização especial, tá ok? Até mesmo, por exemplo, teve o caso do Ronaldinho Gaúcho que ele foi preso porque ele falsificou um passaporte. Mas qualquer brasileiro ele pode, né, entrar nesses países, no Paraguai, por exemplo, sem nenhum tipo de documento. Você, com a sua identidade você consegue entrar, vamos dizer assim. Né, eu mesmo, quando fui no Paraguai, né, eu fui, né, no caso ali na fronteira, mas eles não pediram nem identidade, não pediram nada. Agora já para ir para a Argentina, quando eu estava, né, aqui no Paraná, ali na fronteira, eu fui para a Argentina, eu precisei já mostrar a identidade. Quando eu fui de avião, também eu precisei mostrar a identidade ou o passaporte, não tem nenhum tipo de problema. Até porque o passaporte vem na frente falando que é o Mercosul. Então, tipo, não é necessário ele apresentar um documento falso. Ele, com a identidade dele brasileira, ele conseguiria adentrar o país sem problema nenhum. Né? E o quarto, né, no caso, nível de integração, é a união política, econômica e monetária. É um mercado comum, né, dotado de uma moeda única, que é o euro, né, não deve ser confundida com uma simples união monetária, que não envolve um mercado comum. Então, ou seja, tem uma moeda, né, no caso, no continente, vamos dizer assim, né, mas eles, no caso, não envolvem um mercado comum. No caso, o país tem seu mercado, né, e isso faz com que os países tenham, no caso, um bloco mais harmonioso. É claro que alguns países têm algum tipo de prejuízos, que não atendem às economias do bloco, mas eles levam numa boa isso. Segundo bloco é o NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte. Okay? Então, surgiu em 1988 com os Estados Unidos e o Canadá, primeiramente. Né, em 93 recebeu a adoção do México. Okay? O NAFTA entrou em vigor em 1º de janeiro de 94 e desde então a circulação de mercadoria entre esses 3 países membros cresceu e a economia mexicana subiu entre as 15 maiores do mundo. É claro que o NAFTA ele teve algum tipo de prejuízo. Né? Vou até falar um pouquinho aqui, voltar, falando que o NAFTA foi um acordo que os Estados Unidos fez, né, colocando o México com uma forma de lucrar cada vez mais. Como assim? Primeiro, né, os Estados Unidos ocorreu um desemprego mais alto. Por quê? Porque, basicamente, o que os Estados Unidos pagavam a um trabalhador americano, ele não pagaria o mesmo salário aos mexicanos. Né? Porque muitas empresas americanas foram para o território dos Estados... empresas dos Estados Unidos foram para o território do México, justamente para pagar menos. Então aí, beneficiando são gigantescas corporações empresariais em torno de 16 bilhões em gastos. Ou seja, os trabalhadores com queda de rendimento e precarização do trabalho, justamente porque os Estados Unidos fez isso pensando que, né, eles iriam ir para o território mexicano e pagariam salários menores, não teria tantos direitos, os trabalhadores mexicanos, justamente para lucrar cada vez mais. Então, NAFTA. Muitas empresas se mudaram para o México para pagar salários de $5 ao dia e sem direitos trabalhistas. Isso já não acontecia nos Estados Unidos. Então, no caso, o Chomsky, né, alerta para o desemprego nas matrizes. No caso, mão de obra, né, barata,
aquece não, é mão de obra barata e deteriorização das condições de vida dos trabalhadores americanos. Então, muitos empregados americanos acabaram perdendo o emprego e, no caso, o México teve, no caso, essa vantagem de, no caso, de uma empresa americana ir para lá, mas acabavam que eles não tinham salários dignos, né, cada vez mais baixos. Então, as consequências também para o Canadá, né? No Canadá, estagnou o país, tornou-se mais dependente e vulnerável dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, no caso as empresas, né, dos Estados Unidos, acabou adotando medidas para que o Canadá dependesse delas das empresas. Tá, okay? Então, Mauro de Bauer ele falou isso. Estamos, para todos os efeitos, tornando-se parte dos Estados Unidos. Né? Essa história de livre comércio é um mito. Dizem que promove a competição. Então, as empresas maiores compram as empresas menores e, desde então, a implementação do NAFTA, milhares de trabalhadores canadenses perderam os seus empregos. Por quê? Porque, né, no caso, nesse NAFTA, no caso, um mexicano, ele precisa pedir permissão, né, para ir para os Estados Unidos. Né, ele tem que ter um visto para adentrar o território. Né, eu vou até botar depois um vídeo para vocês sobre como foi criado o muro, né, o muro da vergonha, vamos dizer assim, também, porque muitos mexicanos acabam querendo ir para os Estados Unidos como uma forma de tentar melhorar a vida, porque eles sabem que a economia dos Estados Unidos é mais forte e eles acabam querendo trabalhar lá para ganhar mais, né? Então eu vou botar depois um vídeo falando sobre o muro, tá ok? As empresas, aí em questão das empresas maiores compram as empresas menores, justamente, porque eu não tenho como competir uma empresa, uma multinacional grande, né, que pode, por exemplo, vamos supor, duas lanchonetes, né, vamos botar o McDonald's e vamos botar ali a lanchonete do seu Zé. Que o McDonald's, se ele quiser, ele pode botar lá o hambúrguer dele a R$5. Isso não vai ser possível, de repente, para o seu Zé, a lanchonete do seu Zé. Justamente porque ele paga impostos mais caros, né? Não pertence a uma empresa grande que pode ficar, por determinado período, não ter lucro, né? Mas ele vai saber que lá né, na frente, um pouco mais, ele vai quebrar a barraca do seu Zé, a lanchonete do seu Zé. Porque o seu Zé ele não vai aguentar manter, no caso, um preço de um hambúrguer por menos de R$5. Porque ele tem que pagar luz, água, imposto, empregados, ter um certo tipo de cuidado, de vigilância sanitária também. Então, tudo isso as empresas grandes já fazem com a intenção de fechar aquela empresa menor para, no futuro, ter que lucrar. Aí só vai ter, de repente, no caso, a lanchonete do seu Zé fechou, porque não tinha como mais ele pagar tantos impostos. E, no caso, o McDonald's, se ele quiser, ele bota agora um lanche a R$15. Ou você compra somente, porque só vai ter o hambúrguer deles, ou você não come. É um modo de as empresas fazerem com que as empresas menores realmente fechem. É por isso que muito hoje em dia se fala em prestigiar as empresas locais, do comércio, do em volta ali do seu entorno, né? Para ajudar aquelas empresas a se manter no mercado. Porque senão, né, não vai ter, no caso, vai entrar um colapso muito grande. Até mesmo nesse período que nós estamos vivendo, se fala muito. Ajuda, no caso, o comércio local. Né? Vamos prestigiar o comércio local. Né? Não só o comércio, mas como a escola,
ao entorno, né, de onde você vive, porque você movimentando a economia ali, aquele dinheiro vai ficar ainda ali, não vai lá para as matrizes lá fora. A situação do México, né? Os benefícios do NAFTA mostraram-se um fiasco, né? Houve um aumento da dívida externa superior de 163 bilhões de dólares. A agricultura de exportação passou a importador, ou seja, de produtor de arroz, né, e batata, a importador. Ele começou a importar esses produtos que ele exportava anteriormente. Então, portanto, depois de aderido ao NAFTA, o México ficou mais dependente, endividado e vulnerável à ALCA, né? Também é um bloco econômico da qual eles fazem parte. Que até mesmo no caso, a ALCA também, no caso, teve um protesto muito grande dos brasileiros, que eles queriam que os Estados Unidos fez um convite, né, ao Brasil para participar. E verificando já a situação desses países que tinham aderido anteriormente, teve uma aclamação pública muito grande, protesto justamente para não participar desse bloco econômico. Porque senão provavelmente a situação, né, da agricultura brasileira, principalmente, né, ia ser muito complicado. Muitos agricultores vão ter que fechar e vender as terras, né, para empresas estrangeiras. Aí vem falando um pouco também, né, no território mexicano, que é as empresas maquiladoras. São empresas que instalam na fronteira desses dois países, ali bem na fronteira. Né? Justamente porque essas empresas dos Estados Unidos ficam nessa fronteira e faz com que as empresas tenham, no caso, um lucro, vamos dizer, são próximas, basicamente, né, mas não tem aquela economia no caso desses dois países não ficam tão assim, eles ficam meio que amiguinhos, mas ao mesmo tempo são amigos que veem, no caso, condições melhores para cada um deles, tá ok? Vamos dizer que é aquele amigo falso que você tem, né? Que ele quer o seu bem, mas não tão bem quanto ele. Então aí, são empresas que importam materiais sem o pagamento de taxas, sendo seu produto específico. Né? Quais são esses produtos? Né? Acessórios eletrônicos, equipamentos, mecânicos, produto têxtil, brinquedos, comidas enlatadas e produtos químicos. Né? Vou dar um exemplo aqui sobre acessórios eletrônicos. Então, eles acabam, no caso, fazendo, por exemplo, uma empresa aí, de acessórios, né, ou de computador, ele acaba levando esses produtos, né, eletrônicos para o território mexicano. Os mexicanos, essa empresa, acabam produzindo, montando, vamos dizer, essa placa eletrônica, esse computador, e acabam depois levando para os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabam depois, só mesmo no caso, fazendo alguns ajustes e acabam vendendo. E quando eles vendem esse produto eletrônico, vai sair bem mais caro do que se fosse, no caso, um produto mexicano, vamos dizer assim. Porque eles botam, no caso, o lucro que eles querem ter. Okay? E também, além do mais, essas empresas maquiladoras têm péssimas condições de trabalho. Então vou dar aqui uma pausa para continuar com outro bloco econômico.